Colossenses, capítulo número 2, versos 6 a 15. Eis o que diz a palavra de Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. O apóstolo Paulo tinha o desejo de fazer com que os crentes que ouviram o Evangelho não se tornassem escravos daquilo que não foi revelado por Deus. A mentira, as vãs filosofias podem escravizar os homens, fazendo com que eles não enxerguem as verdades das Escrituras. E por vãs filosofias, complementam com os seus próprios desejos. A sua própria interpretação de mundo pode ser também uma vã filosofia, não necessariamente aquilo que os outros dizem a você ou querem pregar a você é uma vã filosofia, mas aquilo mesmo que você pensa a respeito do mundo, de você mesmo e de Deus. A vida espiritual de um crente depende, em certo sentido, do tanto que ele está familiarizado com o que ele recebeu, ou seja, Cristo. Talvez essa seja a pergunta de algumas pessoas. Por que alguém apostatou da fé? Por que alguém falou tamanha heresia? Na verdade, o que devemos perguntar é: será que Cristo estava sendo verdadeiramente buscado? Será que Cristo está sendo verdadeiramente conhecido? As tradições humanas não podem nos fortalecer a ponto de não cairmos em pecados ou negligenciarmos o mal, mas somente Cristo. Os evangelhos, aquilo que Cristo diz, pode nos sustentar. Carta de Paulo aos Colossenses demonstra a posição em que ele se encontra. E é uma posição de batalha em favor das outras almas. Batalha em que nós muitas vezes não queremos travar. Batalha a qual nos custa muitas vezes muito. A posição de Paulo
está para o que Judas escreveu à igreja nos versos número 3 da sua carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos cerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a sua posição como cristão está para o que Paulo escreveu aos Coríntios: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A vida cristã é um paradoxo entre força e fraqueza, descanso e batalha. O trabalho de Paulo nos mostra isso. Paradoxo entre tristeza e alegria. Mas Paulo estava engajado em fazer com que os que estavam ouvindo se apropriassem do que realmente receberam em Cristo Jesus. Todo cristão, e você não é a exceção destes, deve prestar bastante atenção nas palavras do apóstolo neste capítulo. Pois, não prestando atenção no que Paulo diz, você não terá esperança na palavra de Deus e você poderá ser encontrado como um cristão que não conhece a Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção a qual a necessidade de cada cristão. O apóstolo diz nos versos 6 e 7 que devemos andar de acordo com aquilo que recebemos, ou seja, devemos conhecer a Cristo. Receber a Cristo implica em uma certeza e uma responsabilidade. As palavras que o apóstolo usa nos mostram isso. Ele diz, no verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Radicados ou enraizados nesse contexto, nos mostra a ação completa ou completada no passado com resultados ou condições constantes. Se um dia eu conheci a Cristo, os resultados serão visíveis ou constantes. Por isso o apóstolo demonstra a necessidade de crescermos em ações de graça. Somente plantado em Cristo Jesus, o homem pode transbordar em ações de graça. Você acredita que a maioria dos homens rende graças a Deus por tudo aquilo que tem acontecido em sua vida, pelas suas conquistas, pelas circunstâncias que passa? Será que dar graças a Deus faz parte, é comum em seus lábios? De maneira nenhuma. Nós devemos nos firmar no que diz Jesus em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa maior dificuldade, nossa maior necessidade é prosseguir conhecendo a Cristo. Uma das características principais da nova criação, ou do novo homem em Cristo, é a sua união mística com Cristo. E essa deve redundar em ações de graças.
em qualquer área de nossa vida. Essa não pode ser a atitude de alguém que fica duvidando se está em Cristo ou não. Que ainda que alguém duvide de muitas coisas, estando em Cristo, mesmo se arrastando, ela continuará a buscar a Deus, continuará a confessar os seus pecados, continuará a se arrepender dos seus pecados. O apóstolo estava engajado, mesmo em meio a tristezas e decepções, alegrias ou sofrimentos, em fazer com que os cristãos tivessem Cristo sendo formado neles. É o que ele diz em Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, a nossa necessidade como cristãos é exatamente andarmos de acordo com aquilo que recebemos de Deus, Cristo Jesus. Mas qual é a exigência aqui para cada cristão? O apóstolo diz nos versos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As palavras de Paulo parecem não ter tanto sentido ao ser entregue a crentes, porque o que se espera dos cristãos é que eles venham buscar conselhos, direcionamentos com cristãos, e não a partir das vãs filosofias, ou a partir dos ímpios, ou a partir daquilo que não é Deus, daquilo que não é revelado na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia. Os conselhos que na maioria das vezes são dados aos crentes por ímpios são más filosofias. É uma má interpretação do mundo, uma má interpretação daquilo que eventualmente você esteja passando. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás não está somente ao derredor com as tentações mais esdrúxulas que você possa pensar, mas também a partir das palavras. As palavras que você recebe daqueles que querem lhe aconselhar. A exigência de Paulo neste capítulo, versículo 8, é a pressuposição do conhecimento de Cristo. Não busquem, tomem cuidado, já que vocês conhecem a Cristo, tomem cuidado com os falsos ensinos, com as falsas palavras. Por enredar, o apóstolo tem em mente escravizar, porque a palavra usada por Paulo tem o sentido de desviar alguém da verdade e colocá-la na escravidão do erro. É exatamente isso que acontece quando alguém abre os seus ouvidos a quem não tem a autoridade bíblica ou não tem argumentos bíblicos para lhe direcionar. O apóstolo afirma de modo que ele quer mostrar aos crentes que qualquer palavra fora do escopo da verdade revelada por Deus pode levar alguém não somente a errar uma vez, mas a viver no erro e a ser escravo do erro.
Em Efésios 4,14, o apóstolo também disse: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você pode até pensar que conselhos de parentes seus devem ser levados a sério, porque são famílias que fazem parte do âmbito próximo seu. Mas, na verdade, se este conselho lhe induz ao erro, se este conselho ou essas palavras são astutas, você deve desprezá-las. A admoestação de Paulo está voltada, então, a mostrar o contraste da mentira em relação à verdade. No verso número 9, ele explicita a verdade, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos conhecem a pergunta número 4 do Catecismo, que nos pergunta quem é Deus. Deus é Espírito eterno, imutável em seu ser, em sua sabedoria, em sua bondade, em sua justiça. É imutável em verdade, em bondade. O apóstolo diz que Cristo é a plenitude da divindade. De modo que em Cristo você pode buscar o verdadeiro conselho. Você pode retirar os verdadeiros princípios. Não é que todas as perguntas que você fará estará respondida por Cristo diretamente, mas certamente os princípios para você interpretar e tomar como uma decisão para a sua vida estará ali nas palavras de Cristo. A pergunta nessa manhã que o apóstolo também nos faz é se nós iremos nos prostrar diante da mentira, da falsidade, ou iremos abraçar a verdade. Você se identifica com isso? A que você está disposto a abraçar? Ao que, aliás, você está disposto a abraçar nessa manhã? A verdade ou a mentira? Cristo ou os homens? Em terceiro lugar, qual deve ser a convicção de cada cristão? Dos versos 10 a 15, o apóstolo diz que em Cristo nós estamos aperfeiçoados, porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente se expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo repete o fato ocorrido na cruz mais de uma vez, de modo que ele mostra que a convicção do cristão está no que Cristo fez por ele. As pessoas possuem mais dúvidas do que convicções. E não somente eu, como todos aqui estão sujeitos a isso. Mas a palavra de Deus não nos faz não somente
nos sentirmos seguros, mas vivermos seguros em relação ou a partir daquilo que Cristo operou em nosso coração. A circuncisão que recebemos não foi uma circuncisão externa, mas uma circuncisão interna. Deus transformou o nosso coração, regenerou a nossa mente, nossos pensamentos, de modo que vivemos em novidade de vida, pensamos de maneira nova. Os versos de 11 a 14, o apóstolo estabelece a união com Cristo do cristão. E você deve lembrar dos contínuos confrontos que Cristo enfrentou diante dos homens perversos, quando ele os confrontava, e o que mais era exteriorizado era a sua hipocrisia, as suas hipocrisias, não propriamente seus corações voltados ao arrependimento, voltados a uma sinceridade diante de Deus. A circuncisão era o sinal da antiga aliança. A circuncisão do Novo Testamento, que é o batismo, é o sinal que sela a nossa união com Cristo e nos faz demonstrar a nossa identidade cristã. Nós temos a pergunta de número 94 a respeito do batismo, que nos responde: batismo é um sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstra e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. A sua convicção deve estar em Cristo. Você morreu, mas ressuscitou em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Você não decidiu ser uma nova pessoa ontem porque sonhou com isso. Você foi declarado justo por causa de Cristo. Você é livre da culpa diante de Deus por causa de Cristo. Tudo o que você deve fazer deve ser voltar-se para a cruz de Cristo. É o que o apóstolo diz no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Se ainda não entendemos o que Cristo fez na cruz, devemos buscar a cada dia a compreender a realidade do sacrifício de Cristo na cruz, a certeza que Ele nos traz, a direção que Ele nos concede, aquilo mesmo que Ele ganha para nós. De modo que o apóstolo é ousado em afirmar em Romanos 8,33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou por estar à direita de Deus e também intercede por nós. E mesmo o pecado, em última análise, pode separar aqueles que estão selados por Deus. Ainda, o apóstolo complementa o fato de que Cristo despoja os principados e as potestades a partir do seu triunfo na cruz do Calvário. Cristo foi aquele que, ao consumar a sua obra na cruz, esmagou o medo da morte, o pavor da morte
não somente sobre ele mesmo, mas sobre aqueles que estão nele. Aqueles que estão em Cristo não têm mais o pavor da morte. Este é um ponto, aliás, em que as vãs filosofias reduzem o coração do homem a pensamentos angustiosos, a pensamentos que os fazem não ter esperança, mas ter, na verdade, incerteza, pavor, de modo que a caminhada com Cristo se torna um caminho escuro, ao invés de ser um caminho claro, luminoso, de modo que você enxergue todas as coisas pelo prisma de Cristo. Mas observe ainda, no verso número 14, o apóstolo diz que Deus cancela o escrito de dívida. Ele apaga, ele risca. De modo que essa palavra que o apóstolo usa tem o sentido de apagar uma experiência da memória, ou até mesmo de cancelar um voto, de anular um débito. Isso foi o que Deus fez em Cristo Jesus, por mim e por você. Isso dá a você a certeza que, permanecendo nele, você estará vivo para Deus. Você estará firme para não ceder às vozes de Satanás. Não a voz, mas as vozes, no plural. Você estará esperançoso quanto a chegar firme até o último dia. E com isso não significa não haver tribulação, mas significa haver firmeza, sinceridade, tristeza pelos pecados, pelas atitudes e por tudo aquilo que poderia ser feito e não foi feito. Agostinho, um dos grandes homens, por um lado dos mais perversos e por outro um dos mais santos, porque esse é o contraste deste mundo caído. Agostinho afirma: Tu nos criaste para ti, Senhor, e o nosso coração não descansará enquanto não repousa em ti. O repouso em Deus começa a partir de Cristo. E você, nessa manhã, não poderá alcançar esse repouso se estiver fora de Cristo, se não confiar nele, se não crer que é verdade, que é real, que é vivo, aquilo mesmo que ele fala em sua palavra. Você crê em Cristo Jesus? Você crê no Evangelho? Você crê na verdade? Você está iludido pelas mentiras. Por sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, as nossas obras são como trapos de imundícia. O nosso coração é perverso, é enganoso e desesperadamente corrupto. Somente Tu podes esquadrinhar o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos planos, ainda que não venhamos a proferir palavras, Tu já sabes, Senhor, aquilo que sairá de nossa boca. Tem misericórdia de nós. Por amor de Cristo Jesus, tem misericórdia de nossos pensamentos iníquos, de nossos desejos pecaminosos, de tudo que contraria a Tua lei, da nossa falta de confiança
em Ti. Ó Deus, forma Cristo em nós, a partir do Espírito Santo, a partir da verdade de Tua palavra. Ajuda-nos por Tua graça. Ajuda a cada um que está aqui nessa manhã a caminhar com os seus olhos firmados no autor e consumador de sua fé, Cristo Jesus. Nós assim choramos no nome dele, para a glória dele. Amém.